Boa noite a todos e a todas, certo? Meu nome é César Murim, eu sou diretor de defesa profissional da Associação Baiana de Medicina. Estamos aqui em mais uma live da nossa ABM, em um novo projeto denominado ABM Sua Saúde, onde nesse horário nós iremos ouvir especialistas de todas as áreas da medicina para ajudar a tirar as dúvidas sobre os problemas de saúde que mais afligem a nossa população. E por isso, nesse horário, quem tiver dúvidas pode colocar suas perguntas aqui, que nós tentaremos responder nessa live. Caso não seja respondido na live, nós iremos colocar no site da ABM as perguntas e as respostas. O site da ABM é abmnet, tudo junto, .org.br. Queria lembrar também que a Associação Baiana de Medicina está com mais um canal de comunicação. Nós reativamos o nosso perfil da ABM no YouTube, onde estão sendo publicadas essas lives que estão sendo feitas aqui e outras lives também que é feita na terça-feira com o nosso presidente e com alguns colegas médicos. E para isso é importante que todos inscrevam-se no nosso canal. O canal é Associação Baiana de Medicina. Importante também curtir nossos vídeos. Bom, hoje o tema, certo, desse novo caminho que a ABM está fazendo é sobre doenças do coração. E para isso, certo, não poderia estar aqui uma pessoa, certo, que é um amigo meu, certo, é um colega desde a época dos maristas, colega de faculdade, estamos sempre juntos, agora também colega na ABM, como diretor da ABM. Então, doutor Nivaldo Menezes Figueira Filho, é cardiologista, diretor da ABM, como eu falei, fazendo o cargo de secretário-geral adjunto, é presidente também da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, professor de medicina da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e da Universidade de Salvador, Unifax. E também tem o doutor em cardiologia pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp. E para começar, e você dá entrada, Nivaldo, já vou deixar a primeira pergunta no ar. Quais são as principais doenças do coração? Boa noite, César. Boa noite, os amigos que estão assistindo, né? Um imenso prazer, né? A gente sempre gosta de estar falando que a ABM é a casa do médico. E a oportunidade de estar com uma pessoa como você, que eu conheço desde moleque. Eu podia tirar todos esses títulos aí e dizer que o melhor título seria que eu sou seu amigo. Então, é muito bom. Moleque desde pequeno, né? Que a gente anda junto, Marista, a família Marista, depois a FAMED, aqui da FAMED, e agora na diretoria da ABM. É um imenso prazer estar aqui essa noite. Rapaz, o coração, a pergunta que você colocou aí, quais seriam as principais doenças do coração? Não foi essa a pergunta que você fez? Isso. Isso. A gente tem algumas que chamam a atenção, mas vamos falar a doença que mais compromete o coração em termos de sua gravidade, né? Nós temos a chamada infarto agudo do miocárdio, que nada mais é do que uma obstrução de uma artéria que irriga o coração e que pode causar um evento súbito, um mal súbito, é o que a gente chama de ataque cardíaco, né? Toda vez que a pessoa teve um mal súbito, teve uma morte súbita, a principal causa de morte súbita é o infarto agudo do miocárdio. A gente pode destacar também a hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença de extrema prevalência. 30% de nossa população é uma população de hipertensos, que nada mais é do que a elevação da pressão arterial. A gente tira a pressão, existe um parâmetro considerado normal, e quando esses níveis estão mais elevados, isso causa lesões em uma série de órgãos, né? E a insuficiência cardíaca, eu poderia resumir como essas três principais doenças do coração. O infarto agudo do miocárdio, a hipertensão e a insuficiência cardíaca. Bom, quando a gente fala principais doenças, a gente também não poderia deixar quais são os principais fatores de risco para as doenças cardíacas. Aí nós temos vários, né, César? Inclusive que causam essas doenças, né? Então, se a gente pudesse listar aqui, né? Por exemplo, se o indivíduo tiver o açúcar no sangue elevado, que é a doença conhecida como diabetes mellitus, esse é um fator de risco para a doença do coração. A própria elevação da pressão arterial ao longo dos anos, ela pode também comprometer o coração, que é a hipertensão arterial, né? Um fator de risco para as doenças do coração. O indivíduo que tem, por exemplo, colesterol elevado, né? Todos nós temos uma lipoproteína que carrega a gordura no sangue. Quando a gente tem níveis elevados dessa gordura no sangue, que a gente chama de dislipidemia, que é o colesterol alto, a gente também, isso é um fator de risco cardíacas, né? Quando a gente fala de doenças cardíacas, a gente pode chamar atenção para o infarto, para o AVC, para a própria insuficiência cardíaca. O sedentarismo é um outro fator de risco.
Uma das coisas interessantes, que um fator de risco também que é importante, mas felizmente no Brasil tem caído, é o tabagismo. E o tabagismo ele tem um risco muito alto e a gente fica muito preocupado com os adolescentes, com as pessoas mais jovens, que a gente vê uma retomada da utilização do tabaco, em especial daqueles cigarros eletrônicos, né? Esses cigarros eletrônicos ele tem um componente de risco muito alto para o pulmão. Saíram várias publicações mostrando a destruição que esses cigarros eletrônicos causam ao pulmão e também são fatores de risco para o infarto e para o AVC. Resumidamente, eu diria que essas são a obesidade também, né, o sedentarismo. Esses seriam os fatores de risco, né, principais em relação ao coração. Você falou uma coisa muito importante, que é no final, que são esses cigarros eletrônicos. Você viu que foi vamos falar assim, uma febre de cigarros eletrônicos, as pessoas achando que o cigarro eletrônico, aqueles fumantes que queriam largar o cigarro, certo? Começaram a usar o cigarro eletrônico, e hoje isso está comprovado realmente que tem um dano muito importante também para as doenças do coração. Perfeito? Não só para as doenças do coração, César, como também para as doenças pulmonares. Saiu uma publicação numa revista científica, New England Journal of Medicine, mostrando as lesões pulmonares relacionadas ao uso desses cigarros eletrônicos. Existe uma destruição pulmonar, uma fibrose importante, e isso também é um problema sério. Algumas pessoas morreram utilizando esses cigarros eletrônicos. Na verdade, o tabaco é uma doença que precisa de um acompanhamento multiprofissional, ou seja, o indivíduo viciado no cigarro, ele precisa de um acompanhamento de um psicólogo, ele precisa de um acompanhamento de um médico, ele precisa de alguma ajuda em relação a alguns medicamentos que facilitem ele largar o vício. Né? É difícil quem fuma por causa dos efeitos da nicotina. Lembrando que o cigarro tem uma série de substâncias que são também deletérias para o coração e para o pulmão e que muitas das vezes não são tão divulgadas. Ou seja, o fenômeno não está relacionado apenas à nicotina, mas também a tudo que agrega em relação ao cigarro. Ou seja, resumidamente, o cigarro é muito ruim. Desse fator de risco, a gente pode dizer que tem um de maior importância? Olha, e existem para a fatores cardiologia. Existem fatores que são mais prevalentes, né? Então, o indivíduo, por exemplo, que tem hipertensão, dislipidemia, diabetes, né, que são fatores extremamente prevalentes na nossa população, esse indivíduo ele tem um risco mais elevado, né? A gente brinca também que existem algumas coisas que as pessoas não levam em consideração, mas que têm importância. Às vezes, aquele indivíduo que é um obeso, mas está com sobrepeso, né? Ele tem um índice de massa corpórea que está acima de 25, né? Que seria um cálculo que nós fazemos em relação à altura e o peso do paciente. Se esse indivíduo, às vezes, não tem obesidade, mas ele tem aquela circunferência abdominal, né? Aquela barriguinha de chope, né, César? Que a gente vê aquele indivíduo que bebe, gosta de beber muita cerveja no final de semana. Então, esse indivíduo que tem aquela barriguinha de chope, e essa barriguinha de chope ela é muito alterada, e a gente considera aí números mais elevados dessa circunferência abdominal, por exemplo, acima de 102 nos homens, né? Acima de 98 nas mulheres. Então, esses valores elevados em homens e mulheres é um componente de fator de risco para a doença cardiovascular. Então é isso. A gente está passando aqui para muitas pessoas que não são médicos estão assistindo, a importância do controle de diabetes, do controle da pressão, do controle da obesidade, principalmente para as doenças cardiológicas. Bom, vou fazer outra pergunta. Como é, certo, que você pode me dizer que eu estou sofrendo um infarto? O que é que me diz que eu estou sofrendo um infarto? Quais são os sinais que eu devo preocupar, certo? E correndo para o hospital, que eu devo estar sofrendo um infarto? Quer dizer, eu correndo não, que alguém me leve para o hospital. Que Deus lhe livre e guarde, né? Que não seja você, nem nenhum parente próximo. Praticamente a gente torce por isso, né? Mas assim, a vida, se você tiver uma dor no meio do peito, na região, na frente do peito, essa dor sendo ou do lado esquerdo do peito, isso também pode acontecer. Se essa dor for uma dor tipo peso, ou seja, que o indivíduo tem uma sensação de peso, como se tivesse algum peso em cima do tórax, ou uma sensação de aperto, muitas vezes o paciente ele coloca a mão assim fechada, como se algo estivesse apertando. Essa é uma dor muito característica de do infarto agudo do miocárdio. Se essa dor aconteceu após um esforço físico, após um estresse emocional, de forma súbita, em repouso, esse indivíduo ele deve procurar uma unidade de emergência. Tomada essa característica da dor, que é uma dor que se torna mais prolongada, normalmente não é uma dor que dura segundos, é uma dor que dura minutos,
esses minutos ela pode ir aumentando com o tempo, vem associada às vezes de uma sensação de suor, frio, às vezes uma sensação de tontura. Alguns pacientes têm náuseas, enjoo e podem vomitar. Essa dor, ela pode irradiar para o pescoço, para a região do pescoço, ou para ambos os braços, braço direito ou braço esquerdo. Então, numa situação de uma dor com essa característica, você pode estar sofrendo de um infarto agudo do miocárdio, de um ataque. É importantíssimo que você se dirija a uma unidade de emergência. Ou que você... Agora, Também é uma outra forma, né? Você ligar para uma ambulância, para um pré-hospitalar. Certo. Agora me diga, nesse momento, quem está vivendo esse isolamento, essa pandemia, certo? O que é que você aconselhava? Certo? Que as pessoas às vezes estão com medo, estão ficando em casa. O que é que você aconselhava se uma pessoa sentisse alguns desses sintomas? O que é que você aconselha nesse momento quem está assistindo? Quem está vendo as pessoas em casa, com medo de ir no hospital, com medo de chegar numa emergência, certo? Até para podendo pegar o coronavírus. Então, o que é que você aconselha para as pessoas nesse momento? Ali, diante de uma suspeita de um infarto agudo ou de um ataque cardíaco, sem dúvida a pessoa não pode ficar em casa. A maioria dos hospitais, a gente teve até um tempo, né, César? A gente, vendo o que aconteceu no mundo, começou lá na China, a coisa depois foi para a Itália. A China e a Itália, elas são exemplos para o mundo todo, para a gente se preparar para uma situação como essa. E aqui na própria Bahia, no nosso estado, a gente viu que a coisa não começou por aqui. Então a gente teve um tempo dentro do nosso país para tentar organizar o serviço. Grande parte da rede privada, em especial, conseguiu selecionar os fluxos, né? Eu trabalho numa instituição em que a gente separou completamente os fluxos. Então existe o setor que é do atendimento do Covid, existe o setor do atendimento de todas as outras patologias, em que existe uma triagem. E esses fluxos são separados justamente por espaços separados, até com elevadores separados, para você ter uma ideia. E isso favorece uma segurança muito maior dos pacientes. A gente tem visto isso, eu tenho conversado com alguns colegas que, infelizmente, pelo medo, muitas pessoas sofreram de infarto agudo do miocárdio, foram sobreviventes, porque parte desses doentes pode ter morte súbita em casa. Mas eles tiveram uma dor característica, ficaram em casa e somente após um tempo foram ao consultório do médico. E o médico diagnosticou no consultório, o que é uma coisa absurda, né? Um infarto agudo do miocárdio que tinha acontecido há 2 dias atrás, há 3 dias atrás. Qual é o problema em relação a isso? Você pergunta, Nivaldo, qual é o problema em relação a isso? É um problema muito sério, porque esse paciente ele pode evoluir para uma insuficiência cardíaca. Alguns desses pacientes, sem o tratamento adequado, vão evoluir com falta de ar. Essa falta de ar pode ser progressiva, evoluir para uma falta de ar em repouso, pode ter o que a gente chama de edema, os inchaços, e diminui a sobrevida. O paciente que evolui com insuficiência cardíaca, ele vai morrer mais do que quem não tem essa patologia. Então, é muito importante que, diante de um cenário desse, de um ataque cardíaco, de um infarto do miocárdio, a pessoa se dirija para uma unidade de emergência. O que você está dizendo, a gente poderia raciocinar da seguinte maneira. Às vezes a pessoa pode ter um infarto, não vai para a emergência, aquele infarto não leva a uma morte súbita, como você falou, que a gente vai até abordar mais na frente, mas leva um dano, certo? Esse dano, às vezes, ele passou despercebido porque ele não procurou o médico. E isso pode levar a um quadro futuro, como você acabou de falar, de insuficiência cardíaca, isso vinha piorando com o tempo. E começar a tratar num período mais tardio. E é isso? Sem dúvida, é exatamente isso, César. E você, com isso, o indivíduo ele vai ter uma sobrevida menor do que quem não tem insuficiência cardíaca. Vai ter que usar uma série de medicamentos. Habitualmente, um tratamento para insuficiência cardíaca, você usa 4, 5, 6 medicamentos para você poder tratar. Para você melhorar a sobrevida desses pacientes e eles terem qualidade de vida. Né? Um outro problema que ocorre, se o indivíduo evoluir com infarto natural, ele pode, por exemplo, adelgaçar a parede do coração de tal forma que isso pode gerar uma ruptura do coração e ele tem uma morte súbita. Ele pode ter uma CIV, que é uma comunicação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, que são 2 câmeras do coração, e desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca aguda. Quer dizer, ele pode ter problemas sérios em relação a não tratar o infarto na fase aguda. E se você tiver o tratamento, você vai melhorar esses pacientes, com certeza.
Você já citou esse termo mais de uma vez, então é importante, muita gente aí que não faz medicina, certo? Não tem habitual conhecimento com esses termos. O que é uma morte súbita numa doença Ok, cardíaca? perfeito. Uma morte súbita é toda aquela doença em que o indivíduo ele tem um mal que gera a parada cardiorrespiratória de forma súbita, pede que ele chegue, por exemplo, para ser atendido numa unidade de emergência. Que de uma hora para outra ele passa mal, coloca a mão no peito e cai em casa. Então, às vezes dá para o pré-hospitalar atender, e aí é muito importante a questão da corrente da sobrevivência, né? Nós temos o INES, que é a chamada, que faz parte da Associação Baiana de Medicina, que é um centro de simulação muito avançado, em que nós temos vários cursos do atendimento da parada cardiorrespiratória, tanto no pré-hospitalar, que é o BLS, feito para o leigo, feito para o socorrista, feito para as pessoas em geral, e temos o ACLS, que é um curso avançado para os profissionais da área de saúde. É muito importante, inclusive, que a gente treine as pessoas em nossa casa, porque diante de um cenário desse, se você tiver o atendimento precoce, do atendimento da parada cardiorrespiratória, você tem uma chance maior de sobreviver. Né? Eu já treinei meus filhos, para você ter uma noção. Então, eles estão treinados em BLS. Né? Espero nunca eles precisarem utilizar isso, mas é muito importante você treinar e tornar medular. Você fazer com que as pessoas atendam da forma correta, você aumenta a quantidade de pessoas que chegam vivas ao hospital. Então, Perfeito. resumida, a morte súbita é essa. Pode ser de origem cardíaca, que é o mais comum, mas pode ter outras causas. Por exemplo, indivíduos jovens que têm morte súbita, eles podem ter doenças de origem congênita, relacionada à mutação, como, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, em que o coração ele aumenta de tamanho, principalmente no seu septo, que é uma camada do coração que separa uma câmara da outra, e isso pode gerar o fenômeno da morte súbita, dentre outras patologias. Bom, você até com presidente do Nordeste tem conversado muito com colegas de outras regiões, certo? Outros estados, inclusive. É, como é que está hoje, nessa pandemia, o diagnóstico das doenças cardíacas? Teve algum problema maior? Você está vendo, porque vamos dizer assim, com o governo se preocupando muito nesse lado, e sem dúvida nenhuma realmente que é essa pandemia, que eu acho que a gente se desviou muito o foco para isso. Mas como é que você está vendo, como é que está hoje o diagnóstico da doença cardíaca? É, isso sem dúvida é um problema, César. A gente viu ao longo do tempo, se você pegar aí, comparando aí os meses de fevereiro, março, abril, maio, até agora, o mês de julho, houve uma queda expressiva da procura dos pacientes nos consultórios médicos. Lógico, pelo próprio medo, inicialmente houve um fechamento dos consultórios, depois houve uma abertura, né? Mas assim, a procura do seu médico assistente, isso caiu bastante. Isso ocorreu também nos hospitais. Se você observar isso, não só na área de cardiologia, como na área também de oncologia, houve uma queda dos diagnósticos, tanto de patologias cardíacas, como queda das patologias também oncológicas. Né? Existiu uma recente publicação dos patologistas aqui no Brasil mostrando uma queda expressiva do número de diagnósticos de câncer na população em geral nesses primeiros meses do ano. Isso aconteceu também em Nova York. Em Nova York você vê que houve um aumento das mortes súbitas, os pacientes com medo de irem para as unidades hospitalares, provavelmente por conta de ataques cardíacos, né? E aqui, certamente, muitos pacientes, e a gente tem a experiência dos colegas, deixaram de ir para o hospital quando deveriam ir. Né? Um paciente que é hipertenso, por exemplo, que é dislipidêmico, que deixa muito tempo de fazer seu acompanhamento, ele pode estar com níveis de pressão alterada, ele pode estar com seu colesterol ruim, elevado. Sem o ajuste do medicamento, ele vai ter uma chance maior de desenvolver o mal súbito, um infarto agudo do miocárdio ou até o AVC, que é o derrame. Então, é um cenário que é um cenário preocupante. Eu acho que a telemedicina veio para ajudar um pouco nisso, mas isso é um aprendizado. A gente não estava acostumado com esse tipo de atendimento, nem o próprio paciente, mas acho que isso pode diminuir um pouquinho essa distância entre o médico assistente e o seu paciente, principalmente no cenário daqueles pacientes que têm comorbidades, que têm medo de ir por conta da dificuldade. São idosos ou são obesos, têm patologias cardíacas. Esses pacientes eles devem evitar ao máximo ir para os hospitais. Mas numa situação de urgência, ele não deve ter nenhuma dor
hospital que possa ser, especialmente naqueles hospitais em que os fluxos foram separados. Sem dúvida nenhuma. Eu também anotei uma queda muito grande, tive no próprio consultório, da procura dos pacientes. Minha especialidade também tem uma associação com a sua, inclusive fator de risco e tudo mais. Naqueles pacientes diabéticos, a gente viu as complicações aparecendo mais. Outra coisa que me preocupou bastante foi o próprio gestores públicos restringir ambulatórios, ou seja, fecharem vários ambulatórios importantes, certo? Por causa dessa pandemia, com medo da pandemia, e os pacientes, sem dúvida nenhuma, com certa razão, deixaram de procurar os hospitais, até consultórios, certo? Com medo de se infectar. Isso aí é normal. E a gente viu realmente isso gerou outros problemas em várias especialidades, como você citou também a oncologia aí, que a gente vai ver lá na frente, certo? Em pouco tempo, consequências, já está vendo agora, mas vai ver mais na frente consequências maiores disso. Bom. E coisa, César, que é interessante, por exemplo, o indivíduo que é hipertenso e está mal controlado, ele pode vir com uma piora da função do coração. Então, o indivíduo hipertenso, mal muito grande, ele pode gerar uma insuficiência cardíaca. Ele vai dilatando aquele coração, isso vai aumentando ao longo do tempo, né? Da mesma forma, por exemplo, em relação aos lípides, né? Um fenômeno de elevação mantida ao longo de muito tempo, sem um acompanhamento adequado, isso também pode gerar doenças agudas, né? Então é muito importante ter essa orientação do médico assistente, né? Isso sem dúvida. Rapaz, eu ia fazer uma pergunta aqui agora, mas entrou um amigo nosso, Márcio Galvão, certo, Marcinho, que está fazendo uma pergunta parecida. E eu vou ficar com a pergunta dele. Caros médicos, qual a melhor forma de cuidar do coração? Olha, eu diria que tem várias formas, né? Uma das coisas boas é que você mantenha a sua mente sã e o seu físico são. Então, fazer coisas que você gosta, separar períodos da sua vida para coisas prazerosas, né? Nunca, você deve trabalhar, logicamente, fazer a sua atividade, mas separar também para coisas que são importantes, como família, uma boa literatura, o futebol que nós gostamos, né, César? Então, assim, você separar um momento do lazer. Que não falta. Você poder estar entre amigos, né? Você poder estar curtindo a vida de outras formas. Eu acho que se você mantiver o equilíbrio, eu acho que essa é a palavra, o equilíbrio entre o trabalho, lazer, família, eu acho que são coisas importantes, religião, para aqueles que acreditam, também para os que não acreditam. Então, isso tudo é um contínuo que faz com que a pessoa esteja bem, equilibrada, em harmonia, né? Agora, se você tem que fazer várias coisas, uma coisa é a atividade física, né? Nesse cenário, a atividade física é importante porque melhora a cabeça, libera uma série de substâncias que são importantes, como as endorfinas. Então, melhora seu bem-estar, melhora a sua produtividade, vai fazer você perder peso e, com isso, você vai reduzindo um fator de risco para o coração. Uma boa alimentação, alimentação saudável, né? Uma alimentação que seja pobre naquelas gorduras ruins, né? Evitar fritura, evitar, por exemplo, aqueles alimentos condimentados. Eu sempre falo para meus pacientes, olha, não use aqueles caldos, aqueles tablets que fazem um tempero. Aquilo é muito rico em sódio, né? Em vez de você tomar um refrigerante diet, que é rico em sódio, tome um suco sem açúcar. Então você pode variar muito a sua dieta de forma a evitar esses alimentos gordurosos que acabam fazendo a obstrução da artéria do coração ou de outro, como você bem sabe, você como Vasco, né? Uma outra coisa que nós podemos fazer, além de cuidar da dieta, cuidar da atividade física, é controlar bem nossa pressão arterial, controlar bem o nosso açúcar, a partir do seu controle com o médico. Hoje, rapaz, nós temos um arsenal de medicamentos que nos ajudam muito. É muito mais fácil hoje tratar diabetes e tratar hipertensão do que há 5 anos atrás. Então, nós temos hoje uma facilidade e medicamentos que são muito seguros. Medicamentos que têm muito poucos efeitos colaterais e que a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Da mesma forma em relação ao colesterol, mantendo níveis baixos de colesterol, chamado colesterol ruim, que é o LDL colesterol. Essa lipoproteína que é a proteína que carrega a gordura ruim, que é essa que entope a artéria. Então é importante que a gente, de uma forma geral, de forma muito harmônica, a gente atue em várias frentes. Aqui prestigiando a gente, nosso eterno presidente, doutor Antônio Carlos Vieira Lopes. Obrigado, nosso presidente. Nossa, e antes,
E a gente também está sempre prestigiado aqui, a gente falou no início, vocês são colega do Maristas, certo? Pela nossa turma do Marista. E nossa colega de sempre, Cristiane Bruni, certo? Que tem um dos maiores operadores aqui da Bahia, lembrou, certo? Que viajar também é muito bom para o coração, viu? Deixou uma mensagem aí. Teve uma pergunta aqui Oi, agora um beijo aí de... beijo na galera do Marista. Sem dúvida, viajar também é um dos prazeres, né? Prazeres da vida. No momento, a gente está só esperando um pouquinho o tempo para poder viajar novamente. Mas não vai demorar muito, isso vai passar. Pronto. Tem outra pessoa aqui que está aqui, Graciene Mangabeira, faz uma pergunta. Qual exame cardiológico você indicaria como prevenção às doenças graves do coração? Poxa, obrigado. Graça eu conheço, Graça é do centro, né? Que é lá há muitos anos. Né? É um trabalho muito bonito lá, Harmonia. Então, um beijo, Graça, um beijo aos meus amigos lá do centro, amigos da cura. Né? Uma coisa interessante em relação a essa questão, individualizar. Então, o que é que a gente faz no nosso consultório assim, no dia a dia? Quando o paciente chega, é muito importante que você colha uma boa anamnese, uma história clínica adequada. Você faça um adequado exame físico. A partir daí, você vai entender quais são os problemas que tem. Em cima desses problemas, César, a gente usa muito ferramentas de score. O cardiologista ele trabalha no seu dia a dia tentando caracterizar se aquele paciente que chega no seu consultório ele tem baixo risco, médio risco ou alto risco. Em cima desse cenário é que eu vou pensar no qual a estratégia de diagnóstico para aquele problema e qual a medicação que eu vou usar, se ele vai precisar de medicação. Porque muitos pacientes precisam mudar o estilo de vida. Atividade física, um preparador físico, aqueles que podem, nutrição, importante, perder peso, parar de fumar. Coisas simples que são muito importantes. Então, se você conseguir fazer isso, encaixando ele dentro desse cenário, não existe um exame mágico. Você vai individualizar, vai ver qual exame vai precisar. E em cima disso, cada vez mais os indivíduos assintomáticos, a gente evita fazer muito exame. Se ele tem algum sintoma, aí a gente vai ter que investigar aquele sintoma e individualizando para aquele paciente em especial. Agora, me pergunte, que fica sempre aquela dúvida. Como é que a gente sabe que tem, como é que o paciente jovem, aquele jovem, tem um infarto? Por que o jovem tem um infarto? Quais seriam as maiores causas que levariam uma pessoa jovem a ter um infarto? A gente sabe que com a idade e com o aumento dos fatores de risco, existe um risco maior. Mas, às vezes, existem situações especiais que podem gerar no jovem um infarto. Existe uma doença de origem de carga genética, que é o que a gente chama de dislipidemia familiar. Às vezes o indivíduo não sabe que tem, porque, por exemplo, não tinha um histórico na família, as pessoas faziam exame de rotina. Ele não sabe que tem um colesterol muito elevado desde jovem. Ele tem o que a gente chama da forma heterozigótica da dislipidemia, que é muito mais comum hoje do que o que a gente imaginava no passado. Então, se você não faz um exame de laboratório, você não sabe que ele está com a carga ali de colesterol muito alta no sangue. Às vezes é um paciente que teve um pai que morreu subitamente, que ele não sabe a causa, que morreu jovem. Então, se você tem um pai que morreu abaixo de 55 anos, ou seja, parente grau, que morreram abaixo de 55 anos de forma súbita, ou do parente do sexo feminino de primeiro grau, que morreram abaixo de 65 anos de forma súbita, já pisca aquela luz vermelha de alerta para pensar em dislipidemia familiar. E aí você tem que tratar precoce esse indivíduo. Por quê? Porque se você não trata, ele vai ter infarto precoce. Ele vai obstruir a artéria do coração por placas de gordura, que é o que a gente chama de aterosclerose, de forma muito cedo. Me vem em mente uma outra coisa aqui, César, que é muito importante, o uso de cocaína. Por exemplo, o indivíduo jovem que é usuário de cocaína, ele pode ter o que a gente chama de infarto por vasoespasmo. A artéria coronariana ela se fecha durante o uso da droga. Então, o indivíduo, por isso, pode infartar mesmo sem ter aterosclerose, sem ter obstrução por placa de gordura. São causas assim que podem fazer o indivíduo precocemente ele ter um infarto. E quanto mais fatores de risco esse indivíduo tiver,
maior a chance dele ter um infarto mais jovem, tá? Você acha hoje, vamos dizer, que até diferente da nossa época, da infância, que os jovens estão fazendo menos esportes e proporcionando mais a obesidade, e isso poderia ser uma causa importante? Isso sem dúvida também, né? A questão da obesidade que aumentou na nossa população, o advento do fast food, da comida rápida, que acaba sendo uma coisa mais prática, mas essas comidas elas têm uma qualidade ruim e é cheia de gordura, que a gente chama gordura ruim, é uma gordura com muito monoinsaturado, poliinsaturado, então uma gordura de qualidade ruim, e isso favorece a obstrução dos vasos de forma mais precoce. Então, sem dúvida alguma, essas crianças, esses adolescentes obesos, que têm um perfil de risco aumentado, eles acabam tendo os eventos mais precoces, esses eventos relacionados de origem cardiovascular mais precoce, como o infarto agudo do miocárdio. A sequela maior do infarto, para a gente terminar abordando essa patologia específica, qual seria a maior insuficiência cardíaca, como você já citou anteriormente? Eu acho que um dos graves problemas que nós temos, né, na nossa população é a insuficiência cardíaca, né? Então, a evolução do indivíduo que teve um infarto, que não tratou adequadamente, que não controlou os fatores de risco, que fez com que ele evoluísse com piora da função ventricular, acaba sendo uma doença de um risco mais elevado, com uma mortalidade um pouco mais elevada, né? De tal forma que, se você tem um indivíduo que teve um infarto, ele tem que ser acompanhado muito de perto. Existem hoje uma série de medicamentos que nós utilizamos que evita, às vezes, a progressão dessa doença para a insuficiência cardíaca. Nesse cenário, às vezes, com tudo que se faz, às vezes, cardíaca, mas se você tratar mais precoce, principalmente se esse indivíduo chegar nas primeiras 12 horas de um infarto, por exemplo, César, em que você consegue desobstruir a artéria através do procedimento de angioplastia, ou que você usa de um medicamento que dissolve aquele trombo, você consegue com isso salvar muita parede do músculo do coração. E com isso o indivíduo progride com menos doença após os anos. Então, daí a importância de chegar precoce, para você poder estar colocando ele para fazer uma angioplastia primária, que seria, no caso, fazer justamente essa desobstrução através de um catéter, em que a gente vai onde está a obstrução na coronária, dilata aquela lesão onde está o trombo, que é aquele coágulo que está fechando aquela coronária, e com isso você depois coloca um molde, um cilindro dentro, que chama de stent. E a partir desse cilindro, o indivíduo ele tem uma recuperação, então você volta à circulação e muito daquele músculo que estava ali isquemiado e ainda não necrosado, ele se salva. Então, a importância da angioplastia, a importância do uso do fibrinolítico nesse cenário, acaba sendo bastante importante, não só para o tratamento do infarto, como o tratamento do AVC, né? Que Sem também dúvida acaba, nenhuma. que é o E também derrame. da minha área, às vezes, quando tem uma obstrução aguda na perna, você tem que chegar rápido no hospital para aquelas seis primeiras horas são essenciais. Nesse assunto aí, para a gente finalizar, o doutor Antônio Carlos aqui faz uma pergunta. Eu acho que a pergunta dele em relação a esse paciente que tem um infarto e vale a pena tomar aspirina sublingual antes de sair para o hospital? Eu entendo a pergunta dele como foi assim. Entendi, entendi. Obrigado, Toninho, pela pergunta. Essa é uma informação interessante, Toninho. Quando a gente faz o treinamento do suporte avançado de vida em cardiologia, que nós fazemos há muitos anos lá no INES, isso é uma das coisas que a gente vê, inclusive, no vídeo de apresentação do infarto. Você liga e o paciente está sendo atendido ainda pela telefonista, ele pergunta para pegar, por exemplo, a caixa de primeiros socorros. E se o indivíduo ele não tem, né, nenhum sinal de alergia à aspirina, ela orienta que a pessoa tome 2 comprimidos de ácido acetil salicílico de 100 miligramas, que é o AS infantil, coloca para mastigar e deglutir. Que é importante que a absorção seja rápida. Então não é só tomar com água. Você pega 2 comprimidos de AS infantil ou 3 comprimidos de AS infantil e bota o indivíduo para mastigar e deglutir. Então isso deve ser dado de forma precoce. E um estudo da década de 1980, 1988, o estudo ISIS-2, mostrou a importância do uso do ácido acetil salicílico quando comparado até ao fibrinolítico, que na época é streptokinase, mostrando uma redução de 23% de morte
ou infarto de quem usou aspirina nessa situação especial. Então, sem dúvida alguma, a AS é muito importante ser utilizado precocemente na fase aguda dessa doença. Mauro Adan também, da Associação de Alzheimer, mandou um abraço para a gente aqui. E veio outra pergunta, eu acho que é nosso amigo, que não dá para ver a foto, mas com certeza, outro colega do Marista, eu acho que Adriano Sampaio, certo? Que faz uma pergunta que com certeza não é em relação a ele, se é Adriano que eu conheço. O indivíduo que nunca malhou até os 50 anos, então com certeza não é ele, e começa a fazer exercício e muda os hábitos, ele consegue ter a mesma chance de não ter problemas cardíacos do que um que sempre fez exercício? Obrigado, Adriano. Obrigado, Adriano, pela pergunta. Olha, veja bem, rapaz, é difícil. O que foi feito no passado foi feito. Digamos assim, a placa que está lá estabelecida na artéria coronária e que foi criada ao longo dos anos, ela está lá, né? Existem estudos mostrando que quando a pessoa usa determinados medicamentos e muda muito o estilo de vida, às vezes existe regressão da placa. Então, eu digo a você que é muito bom quando a pessoa toma essa atitude de mudar o estilo de vida, de fazer controle adequado dos fatores de risco. Por quê? Porque ele está diminuindo a sua chance. Se ele continuar, por exemplo, sedentário, sem fazer nada, sem cuidar da dieta, sem ir ao seu médico, usar os medicamentos adequados para controlar colesterol, açúcar, pressão, ele vai ter um risco mais alto de fazer AVC e de fazer infarto. Então é muito bom quando as pessoas tomam essa atitude. E você vê que realmente as pessoas, mesmo com idade um pouco mais avançada, elas mudam o estilo de vida. Eu posso dar um exemplo que é o meu próprio exemplo, né? Eu sempre fiz atividade física, mas nunca de forma contínua, mas ao longo do tempo, desde a época de marista, fazendo atividade física. Aí resolvi, com 42 anos, eu fui fazer uma maratona, né? Maratona não é para todo mundo, né? Então eu treinando para fazer a maratona, né? E ao treinar para fazer a maratona, a gente vê o esforço que é, né? Você não pode fazer isso sem uma nutricionista, sem um preparador físico. Você tem todo um preparo para fazer essa prova e é uma prova realmente desgastante. Com isso, eu não estou sugerindo que as pessoas vão fazer a maratona por aí, não. Mas 30 minutos de atividade, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, ou seja, 150 minutos de atividade por semana. Isso suficiente para ajudar a proteger o coração. Muito importante que a pessoa torne isso um hábito, né? Nesse momento de pandemia, César, em relação a essa questão da atividade física, eu acho que isso é importante, estou me alongando um pouquinho, porque eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida, pode falar. Sair de casa. Então, uma dica que eu dou para os meus pacientes, para os meus amigos que estão aqui assistindo. Existem programas, né, que dados no celular de exercício físico dessas grandes redes. Aí eu posso fazer a Nike tem outro, em que ele inclusive dá um programa de treinamento, em que você pode fazer um funcional dentro da sua casa. Eles mostram os vídeos do tipo do exercício. E existe graduação para iniciante, para o intermediário e para o indivíduo que já está acostumado a fazer atividade física. Nessa época da pandemia, a gente abriu a sala aqui de casa e a gente começou a fazer atividade física coletiva em família, né, com os filhos. Então, isso é legal que aproxima as famílias. Isso é muito legal que você faz aquilo uma rotina e você pode colocar música, né? Então, nesse momento de pandemia, eu sugiro muito esses aplicativos. É uma forma boa e vai melhorar muito a cabeça. A gente sabe que durante a pandemia do Covid-19, as pessoas adoeceram também muito do ponto de vista psicológico, César. Então, é muito importante colocando isso. Às vezes, você fazer uma boa leitura de um livro, você tirar um pouquinho aquela ideia de ficar vendo notícia o tempo todo. As notícias, às vezes, são muito pesadas nos jornais, nos jornais que aparecem aí na televisão, né? Você separar um pouco do seu tempo para meditar, para ouvir uma boa música, para fazer atividade física, isso agrega valor de forma extrema, né? Eu usei isso aqui comigo em minha casa nesse período de 4 meses. Isso me ajudou bastante. Eu queria dar esse depoimento aqui para os amigos. Importante, sem dúvida nenhuma. Vamos falar agora de uma outra patologia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é, certo? E como tratar a arritmia cardíaca. Ok. Olha, a arritmia cardíaca, ela tem uma variação. Existem arritmias cardíacas que são mais leves, existem arritmias cardíacas que são mais graves. Né? O que seria arritmia cardíaca? É o que a gente chama de descompasso do coração. É aquele indivíduo que chega no seu consultório que ele diz:
Não, doutor, eu estou sentindo que o coração está batendo mais rápido. Isso não é habitual, as pessoas normalmente não sentem isso. O coração está ali batendo várias vezes por minuto, vai botando sangue para todos os órgãos do corpo e a gente não sente que isso está acontecendo. Muitas das vezes esse problema, às vezes não é um problema cardíaco de origem. Às vezes um componente de ansiedade pode gerar o que a gente chama de palpitação. Às vezes a pessoa está angustiada, a pessoa está sofrendo algum problema no trabalho ou na família. Aquilo pode gerar uma sensação de palpitação. E aquilo pode ser apenas ansiedade, uma somatização de um sintoma, algo orgânico que eu estou sentindo por causa de algo emocional. Mas isso a gente só pode ver indo no médico, no cardiologista. Uma outra coisa que pode dar, por exemplo, palpitação, às vezes doença do refluxo gastroesofágico. O indivíduo tem uma alteração em relação ao esfíncter do esôfago e com isso reflui aquele alimento. E aí ele tem uma sensação como se fosse de palpitação. Então isso às vezes não é de origem cardíaca. Mas existem algumas doenças que são de origem cardíaca, por exemplo, o que a gente chama de taquicardia supraventricular, que é uma arritmia que às vezes é comum em mulheres jovens. Existe uma doença congênita de nascimento na válvula mitral, que a gente chama de prolapso de válvula mitral. É quando a válvula ela entra mais na cavidade, quando não deveria fazer isso, isso pode gerar algum grau de arritmia. E existem arritmias mais graves. Uma arritmia muito grave, por exemplo, é a taquicardia ventricular. Uma patologia que existe ainda, infelizmente, no nosso meio, que é a doença de Chagas, ela pode gerar muita arritmia ventricular. E isso pode ser causa não só de síncope, do indivíduo ter um desmaio, o indivíduo de uma hora para outra desmaiar, perder a consciência, e isso pode gerar, inclusive, um mal súbito, uma morte súbita, e isso, infelizmente, pode acontecer no indivíduo que tem insuficiência cardíaca por doença de Chagas, né, que infelizmente ainda existe no nosso meio. Dizem que problema do coração, as pessoas com problema do coração devem evitar fortes emoções. E aí entra até uma pergunta mais anteriormente que tinha feito Cássia, botou aí, e nesse tema de arritmia, como tratar uma arritmia, certo? De origem emocional. Um beijo para Cássia aí, Cássia oftalmologista, nossa colega oftalmologista. Um salve também para a Claudinha, nossa diretora da BM, esse grupo tão maravilhoso que nós temos aí, né? Veja, César, essa questão relacionada à emoção, é difícil evitar emoção, né? É difícil, por exemplo, você não ter no seu dia a dia alguma emoção com uma discussão familiar que pode acontecer, ou uma discussão com um parente próximo, às vezes na rua, né? Uma das coisas que favorece é você procurar parte do seu tempo se utilizar de técnicas como a própria meditação que eu chamei a atenção aqui. É uma técnica interessante para você poder reduzir um pouquinho aquela carga emocional, aquele estresse. Mas não tendo como evitar essa emoção, a gente sabe que a emoção forte é um gatilho. Então, aquele indivíduo, por exemplo, que tem uma placa de gordura lá, ele, por esse gatilho emocional, aquela placa ela pode romper, o conteúdo lipídico que está dentro daquela placa pode entrar em contato com o sangue e isso formar um trombo, um coágulo, que obstrui a passagem do sangue e gera um infarto agudo do miocárdio. Aí não tem o que fazer, é tratar a doença aguda. Né? Eu diria que o que você pode tentar fazer ao máximo possível é buscar coisas prazerosas e tentar, através de mecanismos de respiração, de meditação, a própria em algum contexto ajuda nisso, né, para você tentar minorar a questão da emoção e com isso evitar esse gatilho que realmente está relacionado às doenças do coração. Uma outra pergunta Dinar, ela pergunta, diz que o pai é cardiopata, tem mamária, e aí pergunta se ela sofre grande risco. Eu quero saber em relação à questão hereditária, se tem muita importância nas doenças do coração. Sim. Existe um componente hereditário. A gente brinca, existem fatores que são modificáveis, existem fatores que são não modificáveis. E aí, Diná, você não tem como modificar a sua herança genética. Essa herança genética ela é mais importante, como eu falei anteriormente. Se teve um infarto, se teve um AVC com idade jovem, pai, mãe ou irmãos de primeiro grau, você tem uma chance maior de carga genética de ter o evento. Mas aí você tem que controlar os outros fatores de risco, que não são os fatores modificáveis. Controlar o peso, controlar o colesterol, reduzir controlar a sua pressão
arterial, fazer atividade física de forma regular, tentar controlar ao máximo as emoções. Então, se você fizer todo esse outro lado, eu brinco que você está fazendo uma poupança para o futuro. Você está aplicando isso na bolsa de valores. E lá na frente, você vai ter um rendimento muito mais adequado. Porque bolsa serve para você aplicar ao longo de muitos anos, né? Então, ter certamente um desenvolvimento muito melhor do seu retorno financeiro se você poupar dessa forma. Ela tem muita relação, sem dúvida, com várias patologias. Na nossa sua área, na minha área também, a gente vê bastante relação. E é o que você falou, a gente tem que se cuidar para evitar esse transtorno e ir atrás antes, vamos dizer assim, já que a gente tem alguém na família cardiopata, é procurar o cardiologista cedo, certo? Para ver se tem alguma alteração e fazer alguns exames, que é importante, que vai diagnosticar algumas patologias, sem dúvida nenhuma, se tiver, e chegar cedo ao médico. Aliás, de várias especialidades. Vou fazer uma pergunta, acho que várias pessoas que estão ouvindo vão gostar, a depender da sua resposta. O vinho é bom para o coração? Tomar vinho é bom para o coração? Nós estamos falando aqui de duas pessoas que gostam de vinho, né? Isso é interessante, né? Existe muita pesquisa, né, nessa área, né? Não é só a questão da opinião de especialista, né? A gente podia dizer assim. O vinho, ele tem um componente interessante, o vinho tinto, em especial. Também um suco de boa qualidade, mas o vinho tinto em especial, ele tem o que a gente chama de flavonoides. O flavonoide é um componente que diminui aquela oxidação. Quando a gente fala de gordura ruim, o ruim com essa gordura, quando ela entra em oxidação, ela forma a placa de gordura na parede interna do vaso. E é isso que a gente não quer. Então, a gente usando de substâncias que ajudam a evitar essa peroxidação, essa oxidação, é positivo. Ele também tem um componente que ele aumenta o colesterol bom, que é o HDL colesterol. Então, de uma certa forma, nós que gostamos de vinho, né, Cezinha? Ele também melhora a cabeça, né? Que você vai uma roda de amigos, você vai estar falando de coisas prazerosas. E esse também, o vinho tomado de forma moderada, ele vai acabar ajudando ao longo do tempo. A gente recomenda um cálice de vinho apenas por dia, né? Se você quiser fazer isso como um hábito corriqueiro, um hábito regular. E isso não vai fazer mal e pode até vir a fazer bem para o coração, né? A gente fica preocupado naquelas pessoas que acabam bebendo exageradamente, né? Como tudo na vida, nem muito, nem tão pouco, né? Então, o bom é o equilíbrio, né? As pessoas que bebem exageradamente no final de semana, por exemplo, muito no sábado, muito do domingo, isso acaba tendo um componente de aumentar aquela carga do teor alcoólico e isso pode não ser benéfico. Mas de uma forma moderada, tomando um vinhozinho no final de semana ou até ao longo da semana, a gente vê isso com bons olhos. Rapaz, um bocado de gente aqui deu uma de médico agora. Aninha, que estava andando com os cachorros, certo? Nosso colega do Marista, certo? Até minha esposa, Cristiane, certo? Cristiane Bruni também. Todo mundo acho que gostou dessa pergunta. Acho que não gostou muito da sua resposta, que é só um cálice. Mas falando sério, é isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado. Nada em excesso é bom. Eu queria agora, Nivaldo, que você falasse um pouco da especialidade de cardiologia. E dentro da especialidade da cardiologia, falasse das subespecialidades. O que é a cardiologia? Para quem quer fazer cardiologia, quem hoje pode estar ouvindo a gente aí, tem vontade de fazer medicina, entrar em medicina, fazer a cardiologia. Dentro da cardiologia, a gente tem hoje subespecialidades que a gente pode chamar também como viver dessa subespecialidade. Fale um pouco sobre isso. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, César. A gente tem hoje, primeiro, assim, um prazer. Nós vamos fazer esse ano 30 anos de formado, né, César? Então, nós vamos fazer 30 anos de formado no final do ano, em dezembro. E foi um prazer eu ter tido a oportunidade de escolher clínica médica e depois escolher cardiologia para ser a minha especialidade principal. Eu também sou intensivista, trabalho em medicina intensiva, mas eu tenho a cardiologia no coração, né? Essa do meu dia a dia. Infelizmente, a gente tem dentro da especialidade de cardiologia uma série de subespecialidades. O indivíduo, por exemplo, ele pode trabalhar apenas com hemodinâmica, César. Você que faz intervenção, ele pode simplesmente trabalhar fazendo os procedimentos diagnósticos,
né, de cineangiocoronariografia e os procedimentos terapêuticos. Você faz as angioplastias, você faz, por exemplo, as correções em relação ao fechamento de comunicações interatriais, você faz a colocação hoje, que é uma coisa muito interessante, nos últimos anos, a gente viu o desenvolvimento da técnica da colocação da prótese na válvula aórtica, que a gente chama de TAV, para tratar a estenose aórtica grave. E é um procedimento que hoje uma experiência muito boa, muito rica com os colegas aqui na Bahia, no estado da Bahia, na colocação dessa TAV. Então, o hemodinamicista, ele é esse profissional que faz esses tipos de procedimento. Nós temos, por exemplo, o arritmologista, que é o indivíduo que faz as colocações de, né? É o indivíduo que faz a colocação do cardiodesfibrilador implantável, que é aquele equipamentozinho que quando o coração ele está fraco, enfraquecido, você tem que colocar o marca-passo, ou o indivíduo que tem uma arritmia grave, em que ele já foi, por exemplo, um sobrevivente de uma morte súbita por fibrilação ventricular, em que aí você coloca aquele aparelho que é flagrar o choque, que a gente chama de cardiodesfibrilador implantável, que é muito utilizado também em pacientes que acabam fazendo arritmias como insuficiência cardíaca. Então, é um profissional especialista nessa área, né, que é o arritmologista. Você tem um indivíduo que faz a parte toda de ecocardiografia, de imagem. Então, o indivíduo se dedica apenas ao ecocardiograma. Outros se dedicam à angiotomografia de coronárias e à ressonância cardíaca, que é um outro filão que é muito interessante hoje, que bastante desenvolvido nesse cenário dos últimos estudos que nós vemos nos últimos anos. Você tem um indivíduo que o próprio cirurgião cardíaco, que também acaba sendo, ele pode ter uma formação ou não relacionada à cardiologia, né? Você tem dentro da especialidade também o indivíduo que faz a ergonomia, que faz o teste de esforço, né? Que o indivíduo vai andar na esteira para fazer aquele esforço que você vai identificar se tem arritmia, identificar os níveis de pressão a partir daí. Você tem um indivíduo que faz a parte toda de métodos gráficos, como a cintilografia, que é uma outra coisa também da área do ergonometrista, em que o indivíduo faz a parte de cintilografia, que você adequa a imagem com o esforço físico, né? Então, você tem a cintilografia. Você também tem um indivíduo que é subespecialista em mapa, em que você faz os laudos todos de pressão arterial ambulatorial e do próprio Holter, que o arritmologista também está avaliando, em que você coloca um aparelho, você vê, por exemplo, a quantidade de arritmia que aquele indivíduo tem nas 24 horas. Então, é um equipamento especial que utilizamos. Então, é um cenário muito amplo, né, de subespecialidades, e no futuro agora, César, a gente pode chamar a atenção, por exemplo, a genética. Existem colegas que estão no futuro agora se especializando na genética relacionada ao coração. Então, é um outro cenário ainda de processos que nós vamos ver nos próximos anos. E qual é a chance, Inivaldo, vamos dizer assim, de subespecialidade? César, fugi um pouquinho. Eu não ouvi, César, dentro da cardiologia, qual é a maior paixão que você tem dessa subespecialidade, que você mais gosta, que mais chama para você? Você poderia dizer uma? Olha, Ou não? eu vou dizer, eu não diria uma. Sabe por quê? Porque eu acho que a cardiologia clínica, é por isso que eu desejei fazer cardiologia clínica, que é você examinar o doente no consultório, você discutir com eles tudo o que você está pensando em relação ao quadro dele, pedir os métodos diagnósticos e, a partir daí, você, em conjunto com ele, decidir qual o melhor tratamento, né? Eu acho que isso é apaixonante. Você vê um paciente dentro do hospital e você vê a melhora, né? A questão da própria terapia intensiva, que eu me envolvi tanto, então eu sou muito apaixonado pela medicina intensiva, porque muitas pessoas acham que o UTI vai para morrer. Então eu queria também deixar essa mensagem. Um pequeno percentual das pessoas que vão para a UTI morrem. A maior parte das, por exemplo, de 100 pessoas que vão para a UTI, numa média, 15, 12 pessoas morrem. Os outros 85 pacientes saem vivos dentro da UTI. Então, você poder ver um indivíduo extremamente grave, com a chance alta de morrer, você fazer o tratamento invasivo, naquele momento que você vê ele se recuperar e voltar até para a qualidade de vida, com capacidade de voltar para a sua vida laboral, isso é muito interessante. Eu diria que a conjunção da cardiologia e medicina intensiva, eu acho que essa é a minha paixão, para responder você. Bom, a gente já está quase terminando, acho que ainda tem mais uns 5 minutos. Eu quero lembrar de novo que essa live da Associação Bahia de Medicina
vai ser feita de 15 em 15 dias, nesse mesmo horário. Talvez a gente bote agora no horário de 8 horas, certo? E quero lembrar também que um novo canal de comunicação da Associação Baiana de Medicina, que nós reativamos no YouTube, certo? E o canal no YouTube é Associação Baiana de Medicina. É importante que todos curtam. E essas lives que estão sendo feitas vão ser colocadas lá. Nivaldo, você chegou a citar aí agora em relação à genética. E a gente sabe que o maior problema, que até do infarto mesmo, são a formação de placas, certo? De gordura. O que é que você... Eu costumo... E que também é na minha área também, porque eu trabalho com isso também na parte periférica. E eu sempre digo que no dia que descobrirem, certo? Para desfazer essa placa de gordura, algum medicamento, isso vai ser eu acho, uma das maiores soluções da medicina. E aí eu te pergunto, como está, você chegou a citar aí, como está a genética, certo, em relação à cardiologia? É uma área extremamente interessante, César. É uma área nova, né? É uma área que é muito importante, principalmente para aquelas doenças. Desculpe, só para falar, você acha que ela vai responder muitas coisas lá na frente para a gente? Eu acho que vai, talvez no futuro você identifique, lógico, barateando os custos, porque ainda é muito caro você fazer um painel genético, todo mundo. São para pessoas que, por exemplo, tiveram históricos de morte súbita na família, ou tem um histórico de cardiomiopatia hipertrófica, ou alguma patologia, uma Está cortando um canaliculopatia, pouco, algo que então. faça você pensar no risco genético inerente àquilo. Mas você tem hoje essa área, né? Você já tem pessoas que Nivaldo? estão se dedicando a esse tema, né? Então eu digo a você que no futuro, talvez você conhecendo precocemente o painel genético das pessoas, logicamente tendo um custo que seja factível, você vai tratar. Vai ser Nivaldo uma está coisa, hein, César? cortando, Não sei se você ouviu. vem um pouco cortado. Mas pode, vamos aproveitar, faltam 2 minutos. Geralmente a gente tem terminado essa live com a pessoa falando. Então, 45 segundos para você terminar essa live. Antes disso, eu agradeço certo? Dias, novamente, um horário de 8 horas dessa live. E gostaria de deixar esse 1 minuto e meio com você, Nivaldo, para você terminar. Tá, joia. Eu queria ser a ABM, né? A Casa do Médico, ser as pessoas que participaram, queridos amigos, né? Aos ex-presidentes, Toninho, um ex-presidente querido. Dizer também que eu sou da Sociedade Nordeste de Cardiologia. E eu peço para as pessoas também nos seguirem, além da ABM, nos seguirem no Instagram da Sociedade Nordeste de Cardiologia, da Sociedade também de Cardiologia, que tem um Instagram extremamente ativo, nós temos também um Facebook extremamente ativo. Dizer a vocês que é muito importante esse trabalho da ABM de comunicação com o público em geral. Dizer que a Sociedade Nordeste de Cardiologia está num momento único, novo, lançamos a nova logomarca, nós estamos com várias ações para orientação do público em geral. Dá um beijo, um abraço nos assistindo até aqui. Então, boa noite a todos, certo? Esperamos que estejam ouvindo